A gentileza dele começou a ter um peso estranho, frio. As palavras antes ditas no calor da irmandade agora eram sussurradas. Eram segredos que eu não pedi para guardar. Ele me chamava de canto, depois do culto, quando o som da orquestra já era uma memória e o salão começava a se esvaziar. O cheiro de cera no piso de madeira se misturava com um perfume doce e forte que ele usava. Um cheiro que começou a me enjoar. Ele dizia que via em mim um futuro na obra de Deus. Uma dedicação rara, e que por isso precisava me dar conselhos. Conselhos particulares. Eu, com meus 15 anos, queria acreditar. Queria honrar um servo de Deus. Mas o sorriso dele não chegava nos olhos. Eram só os lábios se curvando. Os olhos eram frios e ficavam fixos em mim. A mão dele, que antes pousava no meu ombro, começou a descer. Um toque nas costas. Um aperto no meu braço que durava um segundo a mais. Meu corpo inteiro se arrepiava. Mas não era um arrepio bom. Era um alerta. Um alarme silencioso que gritava por dentro. E eu não sabia como desligar. Comecei a inventar desculpas para sair mais rápido. Para não ficar sozinha. Eu sentia o olhar dele me seguindo, queimando minhas costas enquanto eu praticamente corria para a porta. O caminho para a casa de oração virou um campo minado. A paz que eu sentia ao entrar desapareceu. Foi substituída por uma ansiedade que me travava a garganta. Eu olhava para o púlpito e não via mais um homem de Deus. Via um caçador. E eu era a presa. Meu coração batia descompassado. O ar parecia mais grosso, mais difícil de respirar. Se você já sentiu que algo parecia certo por fora, mas gritava errado por dentro, escreve nos comentários: livra-me do engano. Porque o engano estava vestido com a melhor das roupas e usava as palavras mais santas. Eu achava que o pior era sentir esse medo. Mal sabia eu que aquele medo era só o começo da escuridão. Era o aviso de uma tempestade que estava prestes a destruir tudo. A tempestade não chegou com um trovão. Chegou com o cheiro de cera de carnaúba e o eco dos nossos passos no salão vazio. Era uma tarde de limpeza na casa de oração. Um sábado. O sol entrava dourado pelas janelas altas, fazendo a poeira dançar no ar. Um cenário de paz, de santidade. O cheiro de produto de limpeza, misturado ao cheiro antigo de madeira e inários, me trazia conforto. Era o cheiro do meu refúgio. Mal sabia eu que aquele cheiro seria a última memória de paz. Por muito, muito tempo. Pouco a pouco, a Irmandade foi terminando suas tarefas. Um a um, se despediram. Minha mãe precisou sair mais cedo para resolver algo urgente. Termina de lustrar os bancos da frente, filha. Já volto para te buscar. Eu assenti. Fiquei sozinha. Quase. Ele estava lá. O ancião. Aquele da voz mansa. Ele disse que ficaria para me ajudar. Para zelar pela casa do Senhor. E eu acreditei. O som do pano passando na madeira era a única coisa que quebrava o silêncio. Silêncio que começou a pesar, a ficar denso. Ele se aproximou, e o ar ao meu redor ficou gelado. A luz do sol parecia não aquecer mais. Se você já se sentiu paralisado pelo medo, sem conseguir gritar, escreva. Quebra o silêncio, porque a minha voz tinha sumido. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto que deveria ser de amparo. Mas aquela mão pesava como chumbo.
A voz dele, baixa, perto demais, dizendo palavras sobre pureza, sobre ser especial para Deus. E cada palavra santa que saía da boca dele era uma facada na minha alma. O mundo ficou mudo. O cheiro de cera sumiu. Só existia o peso daquela mão e o zumbido dentro da minha cabeça. A mão que deveria abençoar se tornou uma prisão. Meu corpo, mais sábio que minha mente confusa, encontrou uma saída. Uma misericórdia. Ele não gritou. Ele simplesmente desligou. A força sumiu das minhas pernas. A luz dourada da janela virou um borrão escuro. Lembro do frio do chão de granito subindo pelas minhas costas. E depois, só o vazio. O silêncio tinha peso. E gosto de poeira. A primeira coisa que senti foi o frio do granito. Ele subia pelas minhas costas, um gelo que entrava nos ossos. Eu abri os olhos. O teto girava. Devagar. As longas lâmpadas da igreja pareciam borrões de luz amarela, distantes como estrelas mortas. O cheiro familiar de cera e madeira polida agora me enjoava. Era o cheiro da cena. O cheiro da minha vergonha. Sentei devagar. Meu corpo todo doía. Uma dor surda. Que vinha de dentro. Olhei ao redor. Vazio. Os bancos de madeira alinhados pareciam gigantes adormecidos e indiferentes. A luz que entrava pela janela já não era dourada. Era uma luz cinzenta, fraca, de fim de tarde. Quanto tempo eu fiquei ali? O som do meu próprio coração batia nos meus ouvidos. Alto. Desesperado. E então, a lembrança não veio como uma imagem. Veio como uma sensação. Uma mancha na alma. Uma sujeira que não sairia com água e sabão. Era o peso daquela mão. A voz. Baixa. O mundo se apagando. Fiquei de joelhos. Mas não para orar. Eu olhei para o púlpito vazio, para a cruz na parede, e um grito mudo rasgou a minha garganta. Cadê o Senhor? No teu altar? Na tua casa? Onde o Senhor estava quando a mão que deveria abençoar se tornou uma arma contra mim? O silêncio da igreja foi a única resposta. Um silêncio que soava como abandono. Como se Deus tivesse virado o rosto. E ali, no chão frio da casa que eu mais amava, minha fé se quebrou. Se você precisa romper com um engano que te aprisiona, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Com a força que eu não tinha, me levantei. Minhas pernas tremiam. Ao meu lado, no chão, estava o meu véu, branco, amassado, sujo de pó. Peguei aquele pedaço de pano, que antes era meu tesouro, e o apertei na mão. Ele não representava mais a paz. Representava a mentira de que eu estava segura. Aquele dia, eu não saí só da igreja. Eu saí da presença de Deus. E eu não sabia que o deserto que me esperava lá fora seria muito pior do que o vazio que eu senti naquele chão. Os dias que se seguiram não tinham cor, eram cinza. Não o cinza de um dia de chuva que lava a alma. Era o cinza de poeira. A poeira que se acumulava sobre a minha Bíblia, na cabeceira da cama. Eu via o livro ali, todos os dias, e sentia raiva. Um rancor frio, que subia pela garganta. Como ele pôde deixar? Como ele pôde assistir em silêncio? O silêncio se tornou meu companheiro. Em casa, eu respondia o mínimo. Sorria por fora, mas por dentro era um campo de guerra. Minha mãe me olhava, com pena, com medo, mas não perguntava.
Acho que ela sabia que a ferida era funda demais para mexer. O meu véu, aquele pedaço de pano branco, foi para o fundo de uma gaveta de madeira escura, junto com meias velhas e coisas que eu não queria mais ver. Tranquei a gaveta. A chave sumiu. Eu não queria mais lembrar da menina que eu era. Ela tinha morrido naquele chão frio. E no lugar dela, nasceu outra coisa. Uma revolta muda. Uma amargura que deixava a comida sem gosto e a água sem matar a sede. E então, os sussurros começaram. Sempre à noite. Quando a casa ficava quieta e a única luz era a do poste, entrando pela fresta da cortina. Uma voz que não era minha, mas vinha de dentro de mim. Você é a culpada, ela dizia. Você está manchada, suja. Deus não quer mais você. Era um veneno, lento, diário. Se você já se sentiu culpado por algo que foi vítima, escreva agora nos comentários. Livra-me do engano. Eu comecei a acreditar naquela voz. Comecei a me ver como algo quebrado, indigno. A orquestra da igreja, que antes me trazia paz, agora ecoava na minha mente como uma zombaria. Cada hino, uma acusação. Cada palavra de Deus que eu lembrava, um dedo apontado para mim. Eu estava afundando, sozinha, num poço escuro, sem corda e sem luz. E o pior era que uma parte de mim achava que eu merecia estar ali. Eu não sabia, mas o fundo daquele poço ainda estava longe, e a escuridão ia ficar muito, muito mais densa, antes de qualquer sinal de luz. O meu quarto virou uma cela. As paredes, antes de um amarelo claro e quente, pareciam cinza, sugando toda a luz que entrava pela janela. O ar era pesado, com um cheiro de poeira e de tempo parado. A Bíblia, que ficava na minha cabeceira, virou uma pedra, um monumento à minha vergonha. Eu passava por ela e sentia seu peso me julgando em silêncio. Meu véu, dobrado com tanto carinho dentro da gaveta, era como um fantasma. Um pedaço de pano branco que me lembrava de uma pureza que eu acreditava ter perdido para sempre. Os dias se arrastavam, iguais. O sol nascia, mas dentro de mim era sempre meia-noite. Minha mãe tentava. Ela batia na porta, trazia um prato de comida que eu mal tocava. O gosto era de papelão na minha boca. Seus olhos me perguntavam coisas que sua boca não tinha coragem de dizer. E eu não tinha forças para responder. Como explicar um buraco que se abre por dentro? Como descrever uma sujeira que não sai com água e sabão? A voz do acusador era a única companhia que eu aceitava. Ela sussurrava sem parar. Você é a culpada. Você permitiu. Está manchada para sempre. E eu acreditava. Eu me odiava. Odiava meu corpo, que parecia não ser mais meu. Odiava meu silêncio, que me tornava cúmplice. Odiava a menina ingênua que um dia fui. Se você já se sentiu preso por uma mentira, por uma acusação interna que te paralisa, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Porque o engano era o meu pão e a minha água. Eu me alimentava dele. Eu me afogava nele. Aos domingos, o som distante do sino da igreja era como uma faca. Cada badalada me lembrava do lugar que deveria ser meu refúgio, e se tornou minha prisão. Eu via as famílias passando na rua, vestidas para o culto, as irmãs com seus véus, e uma revolta fria crescia no meu peito. Uma revolta contra Deus. Onde o Senhor estava? Eu gritava para o teto do meu quarto.
Por que não me protegeu? Por que me abandonou? Mas a única resposta era o eco da minha própria dor. Eu não pedia mais socorro. Eu não esperava mais nada. Para mim, a história tinha acabado ali, naquele quarto escuro. Mas eu estava errada, porque no silêncio mais absoluto, uma única nota estava prestes a soar. O silêncio do meu quarto era uma coisa física, uma manta pesada que me cobria, sufocando qualquer esperança. O ar era grosso, pesado, cheirava a poeira e a tempo parado. Eu não me movia. Não queria me mover. O mundo podia acabar lá fora, e eu não me importaria. Mas então, uma coisa estranha aconteceu. Minhas mãos, frias por dentro, se moveram sozinhas. Elas saíram debaixo do cobertor, como se tivessem vontade própria. Meus pés tocaram o chão gelado, e eu caminhei, sem pensar, até a estante velha no canto do quarto. Ali, esquecido, estava o meu inário. A capa azul, já gasta, coberta por uma fina camada de poeira. Meu dedo traçou o contorno da harpa. Dourada. Um arrepio percorreu minha espinha. Por meses, aquele livro foi um acusador silencioso. Um lembrete de tudo que eu tinha perdido. Mas naquela noite, impulsionada por essa força que não era minha, eu o peguei. O peso dele na minha mão era familiar. E doeu. O cheiro de papel antigo subiu, um perfume de infância que agora me cortava a alma. Meus dedos folhearam as páginas finas, sem rumo. Até que pararam. Assim. Do nada. Meus olhos caíram sobre um número. 400 e... 54. E as palavras saltaram da página, direto para o meu coração. Se fores tentado, não deves ceder. Eu li de novo. E de novo. Ceder é pecar. Aquelas palavras não eram um conselho gentil. Eram uma ordem, uma convocação. E algo dentro de mim estalou. A revolta que me consumia, aquela raiva cega contra Deus, de repente virou. Ela não morreu. Ela mudou de direção. Não era mais contra o céu. Era contra a escuridão que me prendia. Se você precisa romper com o engano, que te acorrenta. Escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Pela primeira vez em meses, uma clareza cortante atravessou a névoa da minha mente. O inimigo não era Deus. O inimigo era o mal. Aquele que usou um homem para me ferir e depois usou minha própria dor para me afastar do único que poderia me curar. Naquele instante, a revolta virou fúria santa. Uma decisão. Eu não ia mais ceder. Não ia mais ser vítima no escuro do meu quarto. E ali, com o inário aberto nas mãos, meus joelhos dobraram e atingiram o chão. A dor foi real, mas a oração que saiu da minha boca, um sussurro rouco, foi ainda mais. Eu não pedi para entender o porquê. Eu pedi forças. Apenas isso. Forças para lutar. E essa foi a primeira pedra que se moveu. O chão frio ainda marcava meus joelhos. Mas algo dentro de mim estava quente. Uma brasa. Uma brasa que aquela oração rouca tinha acendido. Eu não estava curada. Nem perto disso. Mas pela primeira vez, eu não me sentia mais como uma vítima. Eu me sentia como uma soldada. Ferida sim, mas de pé. No domingo seguinte, a voz da minha mãe soou diferente na porta do meu quarto. Não era uma ordem, era um convite. Um convite suave, quase temeroso. Vamos, filha, o culto vai começar. O medo apertou minha garganta. O cheiro daquele lugar, o eco dos meus passos naquele chão polido,
a visão daquele púlpito. Tudo voltou de uma vez, um gosto amargo na boca. Mas a força que eu pedi, ela não servia para ficar trancada no quarto. Servia para caminhar. Entrar na casa de oração foi como mergulhar em água gelada. Cada músculo do meu corpo enrijeceu. O som da orquestra afinando, que antes me trazia paz, agora parecia a trilha sonora de um filme de terror. Sentei ao lado da minha mãe, o corpo tenso, as mãos suando dentro das luvas. Eu só queria fugir. Mas eu tinha feito uma promessa: lutar. E a primeira batalha era essa: ficar. O ancião que presidia o culto não era ele. Graças a Deus. A palavra daquela noite foi sobre o vale de ossos secos, sobre como Deus pode soprar vida onde só existe morte e poeira. Cada frase parecia ter meu nome escrito. A voz do pregador atravessava o zumbido nos meus ouvidos e tocava diretamente naquela brasa, soprando-a. O choro pode durar uma noite inteira, ele dizia. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Se você já sentiu esse chamado, essa palavra que parece ter o seu nome, diga: abre meus olhos. No final, no meio daquele mar de véus brancos, uma senhora de mãos enrugadas e olhos cheios de luz me parou. Uma irmã da obra da piedade, que eu mal conhecia. O abraço dela foi frágil, mas firme. Tinha cheiro de alfazema e de tempo. Ela se inclinou, e o sussurro dela no meu ouvido foi como um trovão silencioso. Deus vai tirar essa pedra do seu caminho e fazer justiça, minha filha. Apenas confie. Ela não podia saber. Ninguém sabia. Naquele instante, o gelo dentro de mim se quebrou. Aquele não era o abraço de uma simples irmã. Era a resposta de Deus. A confirmação. O sinal que eu precisava para saber que não estava lutando sozinha. As lágrimas que eu segurei o culto inteiro desceram quentes, lavando meu rosto e minha alma. Se você acredita que Deus envia anjos em forma de gente, comenta. Eu acredito. Naquele momento, eu soube. O silêncio tinha acabado. A noite escura estava finalmente terminando. E eu precisava contar tudo. Naquela mesma noite, o cheiro do café que minha mãe coava na cozinha me deu a força que faltava. Sentei à mesa, sentindo o calor da xícara nas mãos, e a verdade saiu. Sem filtro, sem vergonha. Apenas a dor crua, que ficou presa por tanto tempo. Minha mãe não me julgou. Ela chorou comigo. E juntas, no dia seguinte, buscamos o ministério. A justiça dos homens começou a se mover, sim. Mas a justiça de Deus, essa começou a curar o que estava quebrado por dentro. Aquele homem foi afastado. A Irmandade, com amor e sabedoria, me cercou de proteção. Hoje, meu véu não esconde mais uma menina assustada. Ele cobre a cabeça de uma mulher que sobreviveu ao fogo. A Bíblia não junta mais poeira na estante. Suas páginas são meu mapa diário. E agora, eu pergunto a você: qual é a pedra que está no seu caminho? Qual silêncio está sufocando a sua alma, aí dentro, agora mesmo? Deus não te abandonou no vale. Ele está esperando o seu primeiro passo. Se você decide hoje romper com o que te prende, escreva nos comentários: novo começo. Repita isso comigo. Com fé. Senhor, me dá coragem. Me ensina a lutar. Me mostra a saída. Amanhã de manhã, faça isso. Leia o Salmo 34.
Conte sua dor para uma única pessoa de total confiança. Renuncie à mentira de que a culpa é sua. E agradeça a Deus por ter te sustentado até aqui. Se você valoriza relatos que trazem a verdade à luz, sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Porque a nossa jornada não acaba aqui. No próximo relato, vamos falar sobre o que acontece depois da justiça. E como se... reconstrói a confiança, quando o chão parece ter sumido para sempre.